palavra muito especial para te entregar aqui nessa noite. Quero que você se atente para o que Deus tem preparado para você. Eu penso que essa pregação, ela virá como resposta. E ao mesmo tempo, se você recebê-la no seu coração, ela será para você um oásis. Sabe o que é oásis? É um lugar assim que você descansa o seu corpo, descansa a sua alma, né? E eu penso que essa palavra, se você recebê-la no coração, você vai descansar. Você vai ter paz e não vai se preocupar mais com um assunto chamado tempo. Nós somos muito preocupados com a questão tempo. Não é verdade? Tempo. Tanto que eu usarei o tema dessa pregação, se possível lá. Qual é o tema? No tempo de Deus. Irmãos, a gente precisa amadurecer sobre isso. No tempo de Deus. E precisamos amadurecer mesmo, sabe por quê? A própria Bíblia diz, e isso está registrado no livro santo, que 1000 dias para Deus é como se fosse um. E um dia para Deus é como se fosse 1000. Então a pergunta é, por esse versículo, pelo que a Bíblia fala sobre isso, já dá para entender que o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. Se 1000 anos para Ele é como se fosse um, e se um fosse como se fosse 1000, então por aí você já começa a entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E se você prestar atenção, às vezes quase que forçadamente, obrigatoriamente, nós aceitamos determinadas situações que levam tempo para acontecer. Vou te dar um exemplo. Uma mulher grávida, quanto tempo ela espera? E ainda que ela anseia por querer logo, não adianta, ela tem que se conformar, aceitar e ficar tranquila, porque daqui 9 meses vai nascer. Então é quase que forçado, ela precisa aceitar o tempo. Já tem algumas que são tranquilas e já aceitaram muito tranquilamente, já no coração, eu sei que daqui 9 meses vai nascer, e ela toca a sua gestação de boa, sossegada, porque ela sabe que um dia vai nascer. É tempo. Tudo tem o seu tempo. Quando Deus criou o mundo, o universo, Ele fez cada detalhe da sua criação, cada coisa que Ele criou dia após dia, sem muita pressa. Cada coisa Ele foi criando no seu dia. Podia ter feito tudo num dia só. Ele não é soberano? Mas não, já ensina a gente que é no meu tempo. Hoje eu vou criar a luz. E criou a luz. Hoje eu vou fazer a separação das águas. E fez a separação das águas. Hoje eu vou criar os animais. E criou os animais. Está entendendo isso ou não? Hoje eu vou pôr os astros no céu. Criou e fez. Cada um no seu dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia nos mostra claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Consegue marcar isso aí? O que foi que eu disse? É sempre perfeito. E um detalhe, Deus, Ele nunca se adianta e nunca atrasa. Ele nunca se adianta e nunca se atrasa. Por quê? Porque o tempo dele é perfeito. Amém? Repete comigo para gravar isso no teu coração, para você não esquecer mais. O tempo de Deus é perfeito. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas, esse é o problema, vivem ansiosas. Eu disse o quê?
Ou seja, o que isso quer dizer? Elas vivem mais no futuro do que no presente. Criando e fazendo o seu próprio tempo. Tem coisas que só vão acontecer na nossa vida no tempo de Deus, e eu preciso esperar esse tempo acontecer. Está ansioso para que aconteça logo, irmãos, é um prejuízo, é perca de tempo. Deixa eu te falar uma coisa, e isso é um segredo, só fica entre nós, tá bom? Mas presta atenção, só entre nós esse segredo. O tempo de Deus existe? Existe. Não adianta você fazer pressão ou pressionar a Deus, e Deus, eu quero já e tem que mandar logo. Ele não vai te obedecer. Por quê? Porque Deus sabe o tempo de acontecer e de fazer aquilo que eu estou pedindo para Ele fazer. Marca isso, registra isso no seu coração. Não adianta ficar apressado, não adianta ficar afoito, desesperado, tenso. Deus, estou precisando. Nunca, irmãos, nunca podemos esquecer que Ele é quem governa o tempo. É forte essa frase. Eu vou repetir, Deus é quem governa o tempo. O tempo está nas mãos dele. Ele criou o tempo. Amém? Então escute com atenção. Não esqueça que Ele é quem governa o tempo. E Ele o faz de acordo com a sua soberana vontade. Ok? Deus faz segundo a sua soberana vontade. Nós vamos falar aqui de um homem chamado Davi. Todos sabem, o rei Davi. E nós vamos ler aqui um versículo que Davi escreveu. E será que ele sabia o que ele estava dizendo? Eu preciso que você abra agora a sua Bíblia, no Salmo de número 40. Salmo 40, por favor. E o versículo que vamos ler é o de número 1. Qual é o versículo que vamos ler? É o 1. Olha o que o rei Davi escreveu. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Será que ele sabia o que ele estava dizendo? Olha o que ele falou. Esperei com paciência. Olha ele falando. Eu, Davi, esperei. E esperei com paciência no Senhor. E por eu, Davi, ter esperado com paciência no Senhor, sabe o que ele fez? Se inclinou para mim e me ouviu. Em que época? No tempo dele. Você já orou? Você já clamou? Você já fez o seu pedido? Então preste atenção. Espere com paciência no Senhor. Ele sabe a hora certa de te dar a bênção, de te fazer o milagre, amém? Sabe o que eu estou entendendo aqui, o que Deus está querendo me informar, me passar com esse Salmo 40? O seguinte: o seu tempo não é o tempo dele. O seu relógio não é o relógio dele. O seu calendário não é o calendário dele. É tudo diferente, gente. Eu tenho um relógio, Deus tem outro. Eu tenho um calendário, Deus tem outro. Não é igual ao meu. É tudo no tempo dele. Será que Davi sabia o que ele estava falando? Deixa eu te explicar uma coisa. Davi, ele tinha sido ungido rei,
de sobre Israel na presença de todos os seus irmãos. Deus disse para Samuel: vá à casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Vai lá. Jessé chega, espera Davi chegar, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Quando Davi chega, o Senhor fala ao coração de Samuel: é esse aí, pode ungir. E ungiu. Aconteceu que o tempo passou, e Davi só podia assumir um reinado depois da morte de quem? De Saul. Então só esse tempo, até Saul morrer, Davi teve que esperar. Está ouvindo? Bom, eu já sou rei, Saul, dá a linha na pipa porque eu estou chegando. Isso não aconteceu. O processo precisou existir. Marque essa palavra processo. Precisou existir. Quando Saul e Jonatas, seu filho, morrem na guerra, agora é a hora de quem assumir o trono? De quem? Joaquim. De quem? Vamos, gente, estou falando de quem? Vocês não estão prestando? Sou eu mesmo, Rosivaldo Rui de Oliveira, que eu fiz a barba. Estão reparando, não? Sou eu, calma. Não é pregador novo aqui. Vamos tentar entender o processo. Ó. Agora Saul morre. Morreu Jonatas. Deus já tinha excluído do coração e já tinha eliminado Saul de ser rei. Lembra da história, da rebelião, da rebeldia dele? Que ele não obedeceu à voz de Deus. Então, a partir de hoje, o teu reino é cortado. Acabou. Encerra-se aqui. Nem você, nem os seus descendentes mais herdarão o reinado de sobre Israel. Estou escolhendo um outro. Escolheu Davi. Agora Saul é morto, Jonatas é morto. E o que acontece? Quem é que tem que assumir? Davi. E sabe o que aconteceu nesse momento da posse? Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 2. Olha o que diz aqui, 2 Samuel capítulo 2. Glória a Deus por isso. 2 Samuel capítulo 2. Eu vou ler com vocês aqui. Posso falar já o versículo ou não? Ou deixo para o culto dia 3 do aniversário? Capítulo, versículo 1, vamos lá. E sucedeu, depois disso aqui foi da morte de Saul, que Davi consultou a quem? Ao Senhor, dizendo, olha o que ele diz: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E o que Deus respondeu? Para Hebrom. Espera lá. Se eu sou rei, eu não tinha que ir para Jerusalém? Por que eu vou para Hebrom? Tempo de Deus. Não entendo. Fui promovido, mas não estou fazendo o que... Calma, é tempo de Deus. Ele fala com Deus: agora eu vou assumir, a nação de Israel, tá? E devo subir para alguma das cidades de Judá? Sim. Tá, e para qual cidade eu devo ir? E Deus fala para ele: vai para Hebrom. Mas peraí, Senhor, não é para Jerusalém? Ele não ficou questionando. Ele apenas aceitou que era o tempo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma promessa, espere todo o processo acontecer, porque no tempo de Deus um milagre vai acontecer. Estamos falando
de um jovem que foi consagrado para ser rei de Israel, mas que agora ele tinha agora uma promessa, só que quando era para ele assumir a nação toda, que era para ele ir para Jerusalém, Deus manda ele ir para Hebrom. Por quê? Porque tem um tempo certo de assumir tudo. Abra sua Bíblia no capítulo 5 desse mesmo livro. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia, olhe para quem está do seu lado e diga: respeite o processo. E agora você vai olhar de novo e vai dizer assim: tudo no tempo de Deus. Quem já achou, diga amém. Capítulo 5, começando pelo primeiro versículo. Então, todas as tribos de Israel, opa, o cenário já está mudando. As tribos de Israel, todas, as 12 tribos de Israel, vieram a Davi. Aonde? É onde ele estava. E falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Diga amém. Lá em Deuteronômio, a Bíblia diz que as bênçãos virão sobre ti. Quando você está no tempo de Deus, você não precisa correr atrás da bênção. A bênção é que vem até você. As 12 tribos foram aonde? Lá em Hebrom. O nosso rei está lá em Hebrom. Vamos para lá. E aí vem: e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Olha o versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Agora escute: em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o quê? O Israel e Judá. Quantos anos ele ficou em Hebrom? 7 anos e 6 meses. Para depois assumir a nação de Israel, no tempo de Deus. Tenha paciência, saiba esperar acontecer a hora certa. Lembra de Abraão? Quando Deus fez a promessa para ele, dizendo que ele seria pai de nações, e que nasceria dele o filho da promessa disso, que daria então as nações. Ele tinha 75 anos de idade quando Deus disse isso para ele. Sabe quando essa promessa se cumpriu? Quando ele tinha 100 anos de idade. 25 anos depois. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele soube esperar. Sara até se precipitou, achando que não ia acontecer. Nunca duvide, irmãos, que existe um tempo que está acima do nosso tempo, que é o tempo de Deus. Nunca cria situações ou caminhos alternativos para tentar adquirir, se apossar de algo que você deseja muito. Espera tudo acontecer no tempo de Deus, é muito melhor. Porque sempre vai te causar um desconforto quando você busca caminhos alternativos. Continue no caminho, no trilho, não saia dele, porque no tempo de Deus vai acontecer. E tem um detalhe aqui: Deus conservou Abraão forte para esse momento, para ele desfrutar desse milagre. Então, quando você pensa que o tempo está passando e não está acontecendo, e meu Deus, e quando é que vai ser isso? Para
Tira esse pensamento, porque Deus sabe o que está fazendo. Você está entendendo ou não? Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos, eu fico imaginando, já era um senhor, um idoso, nos dias de hoje é um idoso, já tinha até carteirinha já de idoso, já podia andar de ônibus de graça, não pagava passagem. Eu fico aqui imaginando, 75 anos, alguém diz, nossa, mas é tarde demais para eu recomeçar, é tarde demais para acontecer algum milagre na minha vida. Para com isso, no tempo de Deus, é o tempo de Deus, nunca é tarde, o tempo de Deus é perfeito, entende isso ou não? Perfeito. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter dinheiro aqui agora, por conta de uma situação, de uma dificuldade financeira que nós estamos tendo, e realmente está faltando dinheiro, mas quando Deus resolve agir por nós, no tempo dele, Ele traz o dinheiro nesse tempo aqui, ó. A gente vai olhar, vai lá e vai comparar, puxa vida, veio na hora certa. Se tivesse vindo aqui, não sei, eu acho que eu teria gastado tudo mesmo. Mais ou menos assim, só para você entender como é que é o processo. Guarda, aguenta, fica firme. Deus está preparando, irmãos, e eu sei disso, nós vamos ver isso no texto daqui a pouco. Não vou nem me adiantar em falar aqui não, mas tem coisa muito grande para acontecer na tua vida, você não tem noção. Estou falando sobre a palavra de Deus, amém? Só para você entender um pouco do processo, até a vinda de Jesus aqui na terra, para Ele se manifestar aqui, em nosso meio como homem, tudo foi projetado no tempo de Deus. Você sabia disso? Tudo foi projetado no tempo de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 4. Aí eu vou pedir ao Léo que prepare o texto, Léo. Prepare o texto que eu vou ler nesse momento, mas pela linguagem de hoje. Você só coloca na tela a hora que eu pedir para você colocar, tá bom? Segura aí. Não precisa nem colocar para fazer a leitura agora desse momento que a gente lê aqui pela nossa Bíblia, mas aí eu vou pedir para você colocar pela linguagem de hoje, só para você entender a linguagem, a diferença e entender mais o versículo. Quem já achou Gálatas, deixa eu abrir o meu aqui, para eu ler junto com vocês. Eu falei Gálatas capítulo 4, não foi? Não, só uma pessoa falou ou não? Gálatas o quê? 4. Eu quero ler 2 versículos para vocês, o 4 e o 5. Vamos juntos? Preste atenção, ó. Mas, vindo a plenitude dos tempos, olha bem, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, os mesmos versículos, só que pela versão linguagem de hoje. Coloca, Léo, para a gente ver. Vamos acompanhar comigo? Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Versículo 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então a pergunta é: foi tudo no tempo de Deus? Irmãos, o salmista escreve que os tempos dos homens, meu e seu, estão nas mãos do Senhor. Vamos conferir isso? Salmo de número 31. Quem está entendendo essa pregação, diga amém. Isso. Não deixa ninguém dormir. Dá uma animada em quem estiver aí meio que querendo dar aquela dormida. Olha o que diz no início, parte A do versículo.
Vamos ler comigo no 3, 1, 2, 3, versículo 15. Os meus, vocês não estão lendo comigo. Capítulo 31, versículo 15. 1, 2, 3. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Para aí, tá bom. O que está nas mãos do Senhor? Os meus tempos. Deixa Ele dirigir tua vida sempre. Você só precisa esperar. E esperar com paciência. Que Deus vai agir na hora certa. O que eu quero aqui trazer de boas novas para você nessa pregação? Como esperar pelo tempo de Deus? Como ter a segurança de que realmente o que eu estou precisando, o que eu tenho de necessidade, vai acontecer? O que me faz crer, onde eu posso me apegar, em que versículo, em que palavra de Deus eu posso me agarrar, para que eu tenha tranquilidade de alma, eu fico descansado, eu fico em paz, que realmente vai acontecer. Então essa é a questão, como esperar pelo tempo de Deus? Primeira coisa que você precisa saber, preciso saber que todos os dias, eu falei o quê? Determinados para nós, foram escritos no livro do Senhor. Você pegou ou não? Vou repetir, tá? Primeira coisa que eu preciso saber, e isso deve me confortar, deve me dar segurança, deve me dar paz. Saber que todos os dias determinados para mim, para você, para nós, foram escritos, não vai ser, foram escritos no livro do Senhor. Não entenderam? O que eu falei? Diga, todos os dias da minha vida foram escritos no livro do Senhor. Agora escute, fala comigo. Antes, está fraco, antes de qualquer um deles existir. Porque é assim que Deus age. Antes de tudo existir, Deus já escreveu para fazer existir. Sabe onde é que está isso? No Salmo de número 139. Salmo 139. Versículo 16. Qual é o versículo? Eu vou ler para vocês o texto. Escute. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, não tinha sido formado ainda. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Posso te falar uma coisa? A sua existência já estava no livro de Deus. Já estava escrito lá. Por isso, ou por essa razão, você tem que ficar em paz, que no tempo de Deus, tudo que Ele escreveu a seu respeito, vai acontecer. Está entendendo isso ou não? Fique em paz, fique tranquilo. Segundo, combater
a ansiedade com a confiança no Senhor. O que eu tenho que combater? A ansiedade. Sabe por quê? Abra aí, 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5. Primeira de Pedro 5. Quem achou? Versículo de número 6. O que está escrito aí na sua Bíblia? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O que é se humilhar debaixo da potente mão de Deus? É reconhecer que Ele é Deus, é aceitar que Ele é o Senhor. Eu me humilho, eu me sujeito a Ele, eu me coloco diante dEle. Compreende isso ou não? Se humilhar perante a potente mão de Deus é reconhecer quem é Deus na sua vida, que Ele é soberano sobre tudo. Uma vez que eu entendo isso e passo a depender dEle, e passo a entender que eu sou dEle, que Ele é meu, que eu preciso dEle, que tudo está no controle dEle, principalmente o tempo. Ele é quem governa o tempo, está tudo sobre Ele. Está aqui, para que a seu tempo vos exalte. Quando eu entender isso, Deus vai começar a me exaltar no tempo dEle, lançando, a seguir diz aí o 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está conseguindo entender que o versículo não está dizendo que Ele vai cuidar de você se você lançar a ansiedade a Ele? Está escrito assim? Não está. Está escrito o quê? Lance primeiro a ansiedade e acredito que Ele já está cuidando de você, Está entendendo? Ele já vem cuidando de você. Ele não vai cuidar de você depois que você jogar a ansiedade sobre Ele. Você tem que pegar a ansiedade agora, atual, que é o excesso de futuro, como eu disse no início do culto. Tem gente que está vivendo mais do futuro do que no presente, e isso prejudica. Aí você acha que está demorando. Mas quando você tira essa ansiedade de tempo da sua vida, não vejo a hora, não sei o quê, calma, pega essa ansiedade, joga sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de você, Ele tem cuidado de ti, está escrito aí, Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que deve lhe trazer conforto, segurança e paz, irmãos, é estar no enfrentamento, diga enfrentamento, das dificuldades, enquanto esperamos o tempo de Deus. Então escute, enquanto você está esperando o tempo de Deus de acontecer um milagre na sua vida, você não pare de enfrentar. Entendeu? Em outras palavras, a vida continua. Continue nos seus combates, continue nas suas guerras, continue enfrentando as dificuldades do dia a dia. Está ouvindo, igreja? Continue, enquanto você está esperando no Senhor, continue enfrentando, continue lutando, continue acordando todo dia cedo, continue trabalhando, continue fazendo tudo. Porque a palavra de Deus no Salmo 27, e aqui a gente encerra a nossa pregação, dá uma resposta sobre isso, 27, Salmo 27, amém? Vamos lá, Salmo 27, pega aí, e já vamos para o Salmo 27. E assim encerraremos nossa pregação. Glória a Deus, Deus abençoe. O Senhor te sustente com essa palavra, que seja uma bênção para a tua vida. Você saia daqui hoje renovado, no tempo de Deus, esperando com paciência. Ei, mas Deus é bom, hein? Fala a verdade para mim. Quem já achou o capítulo 27? Vamos lá, vamos ler juntos? O versículo é o 14. 1, 2, 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Só isso, irmãos. Ó como é que está claro. Espera no Senhor. Anima-te, fica animado, tenha bom ânimo. Mas a dificuldade, continua enfrentando a dificuldade, tá ligado ou não? Hein? Você não responde. Estamos juntos ou não estamos? Escute aqui, espera no Senhor, anima-te. Deus está dizendo anima-te. Tem tradução que diz seja corajoso, ou seja, não perca a coragem no processo. O processo acontece muita coisa, irmãos, mas não perca a coragem, continua animado, feliz, porque nesse período Deus só vai fortalecer você, está entendendo ou não? Ele só vai te fortalecer. Continue esperando, porque no tempo dele Ele vai entrar com a provisão e vai acertar tudo e vai colocar tudo nos eixos. Aprenda a obedecer e a respeitar o tempo de Deus. Que Deus te abençoe e te sustente com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria.